aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e eu meio que nem acredito que eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, mas eu achei tanto desaforo a pessoa mandar essa pergunta pra mim que eu falei, gente, de ódio eu vou fazer esse vídeo, que é o seguinte: Gabriel, por que Christina Aguilera ainda é considerada uma A-list, levando em conta que os seus álbuns, a maioria, não atingiu o sucesso, né? Ou seja, são flopados. Pois é, as pessoas realmente têm uma visão muito torta do que significa ser um A-list, do que faz você um A-list, e infelizmente isso é um reflexo da era digital, cada vez mais fazendo com que as pessoas consumam muito rápido as coisas e não tenham atenção aos detalhes. Então nesse vídeo eu vou trazer o porquê disso pra vocês e eu espero que de uma vez por todas esse tipo de argumentação absurda e louca acabe. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pela Christina Aguilera e suas eras musicais incríveis. Se por acaso você ainda não tem uma, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Pois é, gente, Christina Aguilera se tornou uma A-list, principalmente por conta do seu talento, mas também por ótimas estratégias de carreira que levaram ela cada vez mais longe como pessoa. Mas vale lembrar também que o timing foi fundamental para transformar ela no ícone. O vocal excepcional da Christina é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aí na nossa narrativa sobre o porquê dela ser uma A-list. A voz da Christina, na época que ela surgiu, era uma voz única dentro da indústria. É claro, nós já tínhamos outros nomes maravilhosos aí, com grandes vozes, com carreiras longas. Mas na época que a Christina surgiu, a gente estava vivendo uma perspectiva bem diferente de indústria por conta da ascensão do teen pop. Então vamos dizer que assim, a Christina, como a própria Kelly Clarkson chegou a dizer, era finalmente a voz aparecendo para aquela geração que gostava de grandes vocalistas. Christina possui essa voz extraordinária que tem um amplo alcance e uma capacidade absurda de fazer performances poderosas e emotivas. Sua habilidade vocal se diferenciava muito dos outros aspirantes a artistas da época que ela surgiu. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a chegada de Aguilera ao cenário da música pop ajudou a redefinir as expectativas dos cantores pop. Sua voz poderosa desafiou a noção de que música pop não tratava apenas de melodias cativantes e trouxe um elemento de habilidade técnica para canto para aquele primeiro plano que estava sendo ignorado. Isso foi muito certeiro, levando em consideração o timing. Por quê? A Christina começou muito nova, então quando ela conseguiu aquele sucesso na indústria, ela estava numa época que, tipo assim, ela tinha muito fôlego para passar coisas, para conquistar coisas. A Aguilera começou sua carreira de cantora muito jovem, atuando em shows, participando de competições de talentos e afins. Ela estoura no mercado musical no final dos anos 90, um período marcado pela ascensão do pop adolescente e o sucesso de artistas como Britney Spears e principalmente Backstreet Boys. O single de estreia dela, Genie in a Bottle, que foi lançado ainda em 1999, quando o cenário pop estava prosperando, teve uma demanda muito significativa de artistas mais vocais após o sucesso de Aguilera. O timing ajudou muito, principalmente se tratando numa era analógica do pop. Genie in a Bottle foi considerada uma música muito inovadora para a época dela. Por quê? Ao mesmo tempo que ela abraçava todas as características que o mercado estava assim consumindo a rodo, né? Também colocava, como eu acabei de dizer, a questão da voz no primeiro plano, o que criava um nicho novo dentro daquele nicho que já estava muito grande. A Christina liderou as paradas e começou a se apresentar para um público mais amplo do que antes. O sucesso dessa primeira música ajudou ela a se estabelecer como uma sensação pop. Quando seu álbum auto-intitulado Christina Aguilera foi lançado em 99, ela mostrou que não era uma artista de apenas um single. Na verdade, ela tinha uma versatilidade enorme e o seu álbum cumpria um papel bem diferente dos outros da sua geração.
Um dos pontos que a crítica mais enaltece sobre o álbum debut da Cristina é que, para a época que ele foi lançado e para todo o mercado que a gente tinha, ele é considerado um álbum um pouco mais maduro e mais inteligente do que de outras pessoas. Músicas como a própria de Nina Bottle ou até mesmo What a Girl Wants exploram muito mais o empoderamento, a autoconfiança e outras formas de relacionamentos, repercutindo em um grupo demográfico um pouco mais velho também. Isso ajuda a Cristina a receber uma aclamação um pouco maior e também consegue fazer com que ela solidifique sua posição na indústria musical. Só que não para por aí, viu, gente? A evolução da imagem da Cristina também foi fundamental para fazer com que ela se tornasse uma A-list. Não era só porque o primeiro álbum dela estava vendendo 15 milhões de cópias que ela já era considerada uma A-list. Naquela época, na lógica do pop, as pessoas compravam muitos CDs, então era muito normal que artistas que estavam tendo sucessos rápidos conseguissem vender os seus discos da mesma forma. Porém, a evolução da imagem da Cristina que de fato foi estabelecendo ela e colocando ela no imaginário das pessoas de uma forma diferente, e também a própria crítica começou a tratar a Cristina de uma forma diferente também. E isso ajudou muito ela a criar toda a questão do ícone, atrelado a quem ela era. Posição de Cristina em evoluir sua imagem, assim como estilo musical ao longo dos anos, ajudou ela a permanecer relevante e atrair públicos diferentes. Ela faz a sua transição mais forte da imagem de princesa do pop no início da carreira para uma imagem mais madura e experimental, a persona Xtina. Essa nova personalidade de Cristina é caracterizada por escolhas de moda muito ousadas, provocantes e às vezes controversas. A ousada transformação da imagem de Aguilera desafiou as normas sociais e as expectativas colocadas nas estrelas pop femininas da época, tornando-a uma pioneira neste processo de evolução. A influência de Xtina, o alter ego, como é chamado pela própria Cristina, estendeu-se além da música e da moda, virou um impacto imenso dentro da cultura pop e criou um papel significativo na sociedade, pois desafiou os papéis tradicionais de gênero e ultrapassou os limites do que era considerado aceitável para mulheres na indústria do entretenimento. Só que ela já era uma A-list, tá? Só pra ela ter essa coragem toda aí, já era para considerar ela uma das artistas mais revolucionárias da sua época. Só que não é somente isso que construiu ela como uma A-list. Colaborações e grandes duetos ajudaram a Cristina a criar mais força ainda com outros públicos. Um exemplo é Lady Marmalade, que teve participação ali da Lil Kim, da Pink, da Maya e da Missy Elliott. Só que a Cristina também, gente, nunca foi medíocre no aspecto de como ela produziu cada um de seus álbuns. O Stripped veio com essa linguagem mais madura. O Back to Basics, que veio depois do Stripped, já trouxe uma linguagem completamente diferente e trouxe a Cristina para um som muito mais tradicional e completamente oposto do que a época musical que aquele álbum estava sendo lançado tinha. Então isso foi uma coisa muito foda. Além do mais, que era um álbum duplo, numa época onde as pessoas estavam cada vez mais diminuindo as suas, vamos dizer assim, vontades de ouvir álbuns completos. A Cristina conseguiu vender muitas cópias, gente, isso daí é uma coisa inquestionável. Só que a gente sabe que depois o disco Bionic se tornou um álbum que é muito referenciado como um grande flop, mas ele tem o seu valor, principalmente quando a gente coloca esse aspecto de evolução na carreira da Cristina. O próprio Lotus, que foi outro álbum flopadíssimo dela também, não perde pro Bionic nesse aspecto de inovação. O Liberation também fez a mesma coisa e o Aguilera, talvez mais do que qualquer um outro álbum que ela lançou aí no processo, desde o disco Bionic, prova isso pra gente, que ela consegue sim se reinventar muito bem, mesmo não atingindo um sucesso mainstream. Então sim, gente, a discografia da Cristina não é medíocre, por mais que ela não venda mais como antigamente. E isso daí também é uma característica de A-list. Ela recebeu vários prêmios ao longo da sua carreira, como Grammy Awards, MTV VMA Awards, Billboard Music Awards. Tudo isso ajudou ela a solidificar o seu status como uma artista de primeira linha na sua geração e até hoje. Vale lembrar que recentemente ela ganhou até Grammy Latino pelo seu álbum Aguilera.
Só que ela não fica somente também no mundo da música, ela também é uma pessoa muito forte no aspecto de participar de outras linhas que são também atreladas um pouco à música. E um exemplo foi a força que ela conseguiu tomar para uma geração nova em relação ao The Voice, né? O The Voice foi fundamental para apresentar a Cristina para uma geração que já era, tipo assim, muito mais viciada em reality shows do que de fato ouvir músicas de artistas que, enfim, já tinham uma história aí construída. No geral, a jornada de Cristina Aguilera para se tornar uma artista de primeira linha envolveu uma combinação de muitas coisas que transformaram ela nesse grande ícone. Sua capacidade de evoluir com as mudanças na indústria musical e manter suas proezas vocais permitiu-lhe manter seu status como uma artista respeitada e influente. Sendo assim, gente, é por conta disso que a Cristina não perde o título de A-list dela. Ao mesmo tempo que ela foi uma pessoa que teve uma queda ao longo dos anos em relação à popularidade da venda dos seus álbuns, ela continua influenciando toda uma geração. Todos os artistas que hoje dizem se inspirar em outros de uma geração que a gente, por exemplo, era adolescente, na verdade se inspiraram em Cristina Aguilera. Então vamos dizer que, tipo assim, ela está presente porque outra geração já apareceu no meio disso daí que se inspirou nela. Então a Cristina fica o tempo todo em ênfase dentro dos artistas, dentro das escolhas estéticas que os artistas fazem. A mesma coisa acontece com Madonna, a mesma coisa acontece com Michael Jackson, que Deus o tenha, entre outros artistas aí que passaram por esse efeito de se tornar um A-list. Essas pessoas nunca vão perder a coroa delas, exatamente porque elas conquistaram tudo isso aí que a gente acabou de citar com Cristina, ok? Comenta a sua opinião, que eu quero saber o que você tem pra dizer, fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!